Nos últimos anos do conflito, o Terceiro Reich trasladou os seus esforços para longe da frente. Em túneis ocultos, instalações subterrâneas e zonas arborizadas, grupos de engenheiros e técnicos começaram a desenvolver armas que não se pareciam a nada visto antes. O objetivo já não era melhorar tropas ou veículos, mas sim criar ferramentas capazes de destruir o inimigo de forma imediata. Muitos dos planos ficaram no papel devido ao seu tamanho, custo ou inviabilidade técnica. Alguns chegaram a ser testados, mas não ofereceram resultados determinantes. Os documentos recuperados no final da guerra mostraram até que ponto se tentou fabricar dispositivos capazes de causar dano massivo sem aviso prévio. Quais foram os segredos dessas armas que queriam aniquilar milhões, mas falharam na tentativa? Silbervogel, o avião que planeava bombardear a partir da órbita. O projeto Silbervogel surgiu como uma tentativa alemã de desenvolver um bombardeiro espacial durante a Segunda Guerra Mundial. O seu design propunha o uso de uma rampa propulsora que permitisse alcançar velocidades hipersônicas, com o objetivo de lançar bombas sobre objetivos muito afastados. O veículo foi idealizado para descolar com a ajuda de um raio inclinado e um sistema de foguete adicional que proporcionaria o impulso inicial. Após abandonar a rampa, o aparelho devia continuar a ascender até os 150 km de altitude, com uma aceleração inicial de até 20 vezes a gravidade. Nesse trajeto, entraria numa órbita parcial, que lhe permitiria planar longas distâncias roçando a atmosfera terrestre. O design original especificava uma trajetória com rebotes sucessivos sobre as camadas altas do ar, o que prolongava o seu alcance potencial sem necessidade de manter propulsão contínua. O corpo da nave tinha um comprimento próximo dos 28 metros e uma envergadura de 15 metros. O seu peso total no lançamento alcançaria as 100 toneladas, enquanto em vazio pesaria umas 9. O impulso inicial do motor principal seria de 610 toneladas durante 11 segundos. As dimensões e as características do motor estavam pensadas para levar o veículo a uma velocidade aproximada de Mach 10. O veículo Silbervogel estava desenhado com uma carga aerodinâmica e térmica muito exigente. Ao alcançar altitudes suborbitais e velocidades extremas, a pele do aparelho estaria submetida a temperaturas superiores, a 1.300 graus Kelvin. Para suportar estas condições, o design previa o uso de materiais capazes de resistir a altas temperaturas sem comprometer a estrutura. Os planos propunham que o aparelho soltasse a sua carga explosiva sobre o objetivo após uma fase de correção de trajetória, denominada terceira fase de direção, mesmo antes do ponto de libertação. Depois, o veículo seguiria a sua trajetória descendente e aterraria numa pista previamente estabelecida, após ter percorrido milhares de quilômetros. O motor principal, classificado como A10, tinha uma massa carregada de quase 70 toneladas, enquanto a sua estrutura vazia pesava pouco menos de 17. A sua altura era de 20 metros e o seu diâmetro de algo mais de 4. Este motor oferecia um impulso superior aos 2 milhões de newtons, com um impulso específico de 247 segundos, reduzido a 210 ao nível do mar. A duração estimada de combustão era de 55 segundos. O módulo superior, denominado A9, tinha uma massa total de mais de 16 toneladas e uma massa estrutural de 3. Media algo mais de 14 metros de altura, com um diâmetro de 1,5 metro e uma envergadura de pouco mais de 3 metros. O seu impulso era de quase 300 kN, com uma duração de combustão de 115 segundos. A sua altitude máxima alcançaria os 200 km e o seu rango de voo seria de 1.000 km. Num dos esquemas de design, projetava-se que o aparelho ascendesse rapidamente até 3 km à velocidade Mach 1,5, para depois continuar a elevar-se durante uns 8 minutos até alcançar o seu teto suborbital. Dessa posição, realizaria um voo intercontinental com rebotes atmosféricos antes de libertar a sua carga. Um dos documentos que mencionam este projeto é um estudo de investigação da Luftfahrtforschung alemã, onde se analisa um sistema de propulsão foguete para bombardeiros de longo alcance. No relatório, detalha-se a arquitetura do veículo, o seu sistema de navegação e os parâmetros de reentrada. O sistema de guia previsto incluía instrumentos capazes de manter a trajetória orbital sem desvios importantes e apoiava-se em mecanismos mecânicos e giroscópicos.
O controlo aerodinâmico era conseguido graças a umas superfícies móveis instaladas na parte traseira do aparelho, que permitiam ajustar com precisão o rumo durante as fases em que voava dentro da atmosfera. Ao comparar o Silbervogel com veículos espaciais desenvolvidos mais tarde, como o vai-vem norte-americano, ficava claro que tinha uma vantagem. A sua relação entre sustentação e resistência alcançava um valor de 5, enquanto no modelo norte-americano mal chegava a 4,5. Essa diferença refletia uma maior eficiência no planeio prolongado. Depois da guerra, o conhecimento acumulado neste projeto despertou o interesse de várias potências. Tentou-se recrutar os responsáveis pelo design, entre eles Eugen Sanger e a sua colaboradora Irene Sanger-Bredt. Os documentos técnicos sobre o Silbervogel foram estudados em detalhe tanto pelos Estados Unidos como pela União Soviética, que procuravam tirar proveito da experiência alemã em tecnologias espaciais avançadas. Numa etapa posterior, Sanger elaborou teorias sobre propulsão fotônica como evolução dos conceitos iniciais do Silbervogel. Estas ideias consideravam o uso de energia de reação baseada em luz, capaz de alcançar velocidades relativistas com massas muito pequenas. Embora estas propostas não estivessem diretamente conectadas com o Silbervogel, partilhavam o objetivo de criar sistemas de transporte que superassem os limites atmosféricos conhecidos. A fase final do design incluía estimativas sobre os efeitos térmicos do voo, a geração de potência durante o impulso inicial e a capacidade do veículo para resistir ao estresse de múltiplos rebotes atmosféricos. Em particular, calculou-se que a superfície externa experimentaria uma pressão dinâmica extremamente alta durante a reentrada. O Silbervogel nunca foi construído, mas os estudos associados marcaram um precedente técnico que influenciaria no desenvolvimento posterior de mísseis, veículos orbitais e teorias de propulsão avançada. O conceito de voo suborbital combinado com rebote atmosférico foi retomado décadas mais tarde em propostas aeroespaciais norte-americanas e soviéticas, embora com tecnologias muito distintas. Sonnengewehr, o espelho espacial que apontava para a Terra. O regime elegeu Hillersleben, uma localidade rodeada por colinas e vegetação densa, para erguer o seu principal local de testes de armamento. Ali, um conjunto de mais de 150 especialistas em física e engenharia ensaiou dezenas de protótipos, vários dos quais foram utilizados durante os confrontos. Quando os aliados tomaram controle da Alemanha em maio de 45, o complexo foi deixado para trás. Nas instalações abandonadas, descobriram armamento em diferentes fases de preparação. Havia lançadores de foguetes, blindados adaptados para disparar a grande distância, canhões de 600 milímetros e muitas outras peças que estavam prestes a ser implementadas. Entre todos os documentos achados, sobressaía um design atribuído a Hermann Oberth, que depois seria considerado uma figura-chave no desenvolvimento da tecnologia espacial. O projeto, conhecido como Sonnengewehr ou Arma Solar, propunha uma estrutura localizada no espaço perto da Terra. Segundo os papéis encontrados, a estação seria montada em partes construídas na superfície e depois transportadas para fora do planeta. O procedimento era similar ao que décadas depois se usaria na Estação Espacial Internacional. Inclusive, havia uma descrição de como gerar força gravitacional artificial a partir de um movimento rotacional constante. Dentro das propostas de Oberth, a que mais atraiu os altos comandos do regime foi a criação de um refletor côncavo com um diâmetro aproximado de 3.000 metros, capaz de redirecionar luz solar concentrada para um ponto específico na Terra. Era uma ideia que recordava vagamente um princípio atribuído a Arquimedes, onde os raios eram utilizados para calcinar embarcações rivais séculos atrás. Os técnicos alemães, baseando-se nos cálculos de Oberth, concluíram que a localização ideal do espelho seria a uns 8.200 quilômetros de altitude. O composto eleito para a superfície refletora seria sódio metálico, um material que reflete eficazmente a luz e que é comum no entorno natural. Embora o sódio reaja de forma violenta ao contato com a água, este detalhe não gerava inconvenientes, já que no vácuo do espaço não existe umidade que altere as suas propriedades. As distintas secções do espelho seriam postas em órbita mediante uma evolução do míssil FID-2. Esta nova versão, denominada V-11, foi desenhada por Wernher von Braun.
O artefacto teria a capacidade de enviar pessoas para fora do planeta e, ao mesmo tempo, seria usado como vetor de ataque intercontinental, com a possibilidade de impactar em solo norte-americano, tal como o V-2 o tinha feito sobre território britânico. O sistema ideado também incluía espaços internos pensados para albergar os tripulantes. Algumas partes do projeto podem parecer ingênuas a partir de uma perspectiva atual, mas naquele período os conhecimentos sobre condições espaciais eram mínimos. O fornecimento elétrico seria gerado por meio de dispositivos similares a dínamos, que funcionariam graças à radiação solar. Os operadores usariam calçado com ímãs para caminhar sobre as superfícies interiores sem flutuar, e o ar respirável seria obtido através de cultivos. Uma plantação controlada de abóboras absorveria o dióxido de carbono libertado pela tripulação e libertaria oxigênio de forma contínua. As ordens seriam enviadas a partir da base terrestre mediante sinais codificados. Uma vez recebidas, a equipa em órbita usaria um sistema de controlo para orientar o espelho para um ponto no planeta. Não havia risco de ataque direto contra a estrutura, já que nesse momento nenhuma força contava com meios para a destruir a partir de terra. Com a entrada das forças aliadas em território alemão, todos os preparativos foram abandonados. É provável que, inclusive se tivesse sido construída, a concentração de luz projetada se dispersasse ao atravessar a atmosfera, reduzindo o seu efeito a um simples flash no horizonte. Vários especialistas envolvidos neste esquema, incluídos Obert e von Braun, foram depois levados para os Estados Unidos. Ali continuaram com os seus desenvolvimentos em propulsão espacial. Paradoxalmente, a mesma tecnologia que tinha sido utilizada para arrasar cidades como Londres converteu-se depois na base do veículo Saturno V, que tornou possível a aterragem dos astronautas do programa Apollo. Ju-390, a nave que roçou a costa dos Estados Unidos. O Ju-390 foi uma modificação de modelos anteriores, ampliado mediante secções adicionadas nas asas e fuselagem. O seu primeiro protótipo completou o seu voo inicial em outubro de 1943 com resultados positivos. Em resultado desse sucesso, o Ministério do Ar solicitou a produção de 26 unidades sob a designação Ju-390A1. A fabricação não avançou, já que o programa se cancelou juntamente com o do Ju-290 para meados de 1944. Planejaram-se também versões destinadas à patrulha marítima e bombardeamento. O modelo de vigilância recebeu o nome Ju-390B, enquanto o bombardeiro se designou Ju-390C. Esta última versão, em teoria, podia transportar um pequeno caça Mi-328 como defesa embarcada. Existem registros de testes com o Ju-390 carregando uma bomba guiada antinavio do tipo Fritz X. Dos dois protótipos construídos, o primeiro recebeu o código GH mais UK e associou-se à unidade FAGEI-5. Alguns testemunhos indicam que o segundo também chegou a voar. O piloto de testes Eiserman documentou um voo em fevereiro de 1944 a bordo desse aparelho, embora a sua fuselagem nunca tenha sido encontrada. Fotografias sobreviventes de ambos os modelos no ar apoiam a hipótese de que ambos foram operativos em fase de teste. Um dos usos mais comentados foi um suposto voo de longo alcance para o Japão. Albert Speer, ministro de armamentos do Terceiro Reich, afirmou num testemunho posterior que uma tripulação de Junkers realizou uma travessia polar para território japonês em 1944. Essa operação, se ocorreu, não ficou respaldada por documentação técnica, mas sim por memórias pessoais. Quanto ao seu design técnico, o Ju-390 V dispunha de uma tripulação de 10 pessoas. O seu comprimento era de 34 metros, com uma envergadura de mais de 55 metros e quase 7 metros de altura. A superfície total alar alcançava os 254 metros quadrados. Em vazio, o aparelho pesava 39 toneladas e meia, e com carga total podia chegar a superar as 75 toneladas. Contava com 6 motores radiais BMW 801D, cada um com 14 cilindros e uma potência superior a 1.200 kW. Em termos de rendimento, este protótipo alcançava uma velocidade máxima de 505 km por hora. Tinha um alcance de combate estimado em 9.700 km e um teto de operação de 6.000 metros.
A sua carga alar era de 209 kg por metro quadrado, e a relação potência-peso ficava em 0,17. O armamento defensivo consistia em 2 metralhadoras MG-130 e um de 13 mm nos costados, 2 do mesmo tipo na gôndola de proa, um canhão MG-150 e um /20 de 20 mm na cauda e outros 2 canhões iguais distribuídos em torres dorsais. Além disso, o avião incluía um radar FUG-200 Röntgenfeld para navegação e detecção. O Ju-390 nunca passou da fase de desenvolvimento. Apesar das intenções de o converter em bombardeiro de longo alcance, patrulheiro oceânico ou transporte estratégico, nenhum exemplar foi produzido em série. A sua história ficou limitada a testes experimentais, hipóteses de voos especiais e registros dispersos. O projeto terminou arquivado juntamente com outros designs que procuraram ampliar a capacidade aérea do Terceiro Reich sem alcançar a sua implementação efetiva. A proposta do America Bomber, da qual o Ju-390 fazia parte, ficou finalmente descartada. Competia com modelos como o Mi-264 e o Ta-400, todos com o objetivo de alcançar a América do Norte sem escalas. Embora tecnicamente viável, a logística e o contexto bélico impediram levá-los para além dos tabuleiros de planificação. O Ju-390, como seus competidores, ficou reduzido a imagens, planos e testemunhos isolados que o mantiveram vivo como um dos gigantes que nunca chegaram a combater. Fliegerfaust, o lança-foguetes que falhou na frente aérea. O projeto Fliegerfaust, também conhecido como Luftfaust, foi uma iniciativa alemã para criar um lançador portátil de foguetes desenhado para abater aviões inimigos a partir da terra. Desenvolveu-se no trecho final do conflito, quando o domínio aéreo aliado se tornava cada vez mais avassalador. Foi idealizado pela firma Hazag, localizada em Leipzig, no ano de 1944. O design inicial deu lugar a 2 versões distintas que procuravam aumentar o alcance e precisão da arma sem perder portabilidade. A primeira variante, chamada Fliegerfaust A, contava com 4 tubos de disparo. Cada um lançava um projétil de 20 mm com um peso de 90 gramas, carregado com 19 gramas de explosivo. Embora o design fosse funcional, considerou-se insuficiente perante a velocidade e altura dos aviões inimigos. Ato seguido, desenvolveu-se o Fliegerfaust B, também conhecido como Luftfaust. Esta versão incorporou 5 canhões adicionais, alcançando um total de 9. A arma media 1,5 m e pesava 6,5 kg. A sua mecânica de disparo dividia-se em 2 tempos. Primeiro lançavam-se 4 foguetes e 1/10 de segundo depois, os 5 restantes. Assim se evitavam colisões entre projéteis e se mantinha a estabilidade de trajetória. Além disso, existiu um protótipo experimental batizado como Fliegerfaust C. Este modelo montava 6 tubos de 30 mm e empregava munição procedente do canhão automático MK-108, habitual em aeronaves como o Mi-262. Cada projétil pesava 330 gramas e portava 75 gramas de explosivo. Contudo, este protótipo nunca superou a fase de testes. Quanto ao seu uso real, o Fliegerfaust demonstrou limitações importantes desde o início. Embora teoricamente devesse alcançar alvos a 500 metros, a dispersão dos foguetes reduzia de forma drástica a sua efetividade. Como resultado, a arma não cumpriu com as expectativas. Ainda assim, em 1945 foram feitos pedidos massivos. Solicitaram-se mais de 10.000 unidades lançadoras e cerca de 4 milhões de foguetes, mas só uma pequena fração chegou a completar-se. Segundo os registros, unicamente 80 dispositivos foram utilizados de forma experimental por uma unidade estacionada em Saarbrücken. Quando as forças norte-americanas tomaram Leipzig, acharam intactas as instalações de Hazag. No seu interior, armazenavam-se milhares de Fliegerfaust sem usar, que foram enviados para os Estados Unidos para a sua análise. Posteriormente, os estudos realizados sobre este modelo serviriam como base para os futuros sistemas portáteis antiaéreos empregados por esse país. V-3, o supercanhão enterrado na colina de Mimoyekes. Em 1943, Saar Hechling apresentou um design incomum. Tratava-se de um canhão de 140 metros, pensado para atacar a grande distância sem necessidade de projéteis guiados.
A arma, conhecida como V3, utilizava o princípio de múltiplas cargas laterais anguladas que se acendiam de forma sequencial. A ideia não era nova. Décadas antes, Lyman e Haskell o tinham tentado sem sucesso, já que as chamas da carga base alcançavam as câmaras seguintes antes da passagem do projétil. O engenheiro Conders propôs uma solução em 1941. Ativar cada carga com pulsos elétricos, sincronizados com o movimento do projétil. Aquele mesmo ano construiu-se um modelo reduzido, de 20 milímetros de calibre, num campo de testes de Mizdroy, na Polônia. Durante os ensaios de primavera de 1943, a arma funcionou como se esperava. Hitler, ao conhecer os resultados, decidiu avançar o projeto sem consultar o alto comando. Queria uma terceira arma de represália, após o FINT-1 e o V2. A proposta era levantar uma bateria de 50 canhões apontando para Londres, a partir de um ponto perto de Calais. Assim nasceu a Operação Visa, que contemplava a construção de 5 tubos montados dentro de uma colina de giz. Cada tubo instalar-se-ia em ângulo fixo, coberto por uma abóbada de betão de mais de 5 metros de espessura. O projétil, de 140 kg, devia percorrer os 140 metros do canhão com a ajuda das câmaras de ignição colocadas a cada 3,5 metros. Graças ao acendimento progressivo, a velocidade ao sair do tubo superaria os 1.500 metros por segundo. Não se usavam estrias nem estabilizadores internos. Os projéteis eram de alma lisa, com aletas externas, similares aos modelos canadianos que surgiriam décadas mais tarde. A construção começou em setembro de 1943. Utilizaram-se centenas de trabalhadores forçados para escavar um túnel profundo na colina de Mimoieques, situada a uns 160 quilômetros de Londres. Desde o início, a resistência francesa informou os aliados. Em novembro desse mesmo ano, começaram os primeiros ataques aéreos contra a zona. Apesar dos contínuos bombardeamentos, a estrutura resistia. Inclusive as bombas Talboy, de mais de 5 toneladas, não causavam danos relevantes. Mas a 6 de julho de 1944, 3 destas conseguiram atravessar os acessos dos poços. Penetraram 30 metros até alcançar o nível inferior. A explosão matou dezenas de operários e paralisou o avanço da obra. O comando aliado desconhecia o resultado desse ataque, por isso ativaram outros planos. Um deles foi o Projeto Afrodita. Consistia em converter bombardeiros B-17 ou B-24 em mísseis radiocontrolados. 2 pilotos descolariam com o aparelho carregado com 10 toneladas de explosivo. Uma vez em voo, lançar-se-iam em paraquedas e outro avião guiaria o aparelho até ao alvo. Contudo, os testes resultaram catastróficos. O projeto cancelou-se em agosto, após vários acidentes, incluindo a morte de Joseph P. Kennedy Jr., irmão do futuro presidente de Estados Unidos. Pouco depois, as tropas britânicas avançavam para o norte de França. No final de agosto, os alemães abandonaram o complexo de Mimoieques sem o ter posto em funcionamento. Nenhum dos supercanhões conseguiu disparar contra Londres. Em dezembro, tentou-se reutilizar o conceito com versões reduzidas. Construíram-se 2 unidades de 45 metros de comprimento em Antuérpia e Luxemburgo. O objetivo era apoiar a ofensiva das Ardenas, mas o rendimento foi baixo. Mal se efetuaram alguns disparos e não se registraram danos significativos. O sistema V3, apesar do seu planeamento técnico original, terminou sendo inviável. As dificuldades para o produzir a grande escala, o seu custo elevado e a exposição a ataques aéreos impediram o seu avanço operacional. A 9 de maio de 1945, as instalações de Mimoieques foram destruídas por tropas britânicas, clausurando definitivamente a estrutura. Aquela arma, ideada como uma ofensiva direta contra Londres, ficou sepultada entre escombros, sem ter sido disparada. Embora jamais tenha sido empregada em combate, serviu como amostra do tipo de soluções extremas que o regime impulsionava durante a sua etapa final. A peça mais extensa fabricada durante a guerra ficou reduzida a um projeto inerte, reflexo de uma estratégia que priorizou a espetacularidade sobre a aplicação prática. Die Glocke, o experimento mais secreto do Terceiro Reich. Durante a Segunda Guerra Mundial, surgiu o rumor de um dispositivo oculto entre os projetos mais reservados do Terceiro Reich. Conhecido como Die Glocke, ou a campana,
foi mencionado pela primeira vez pelo investigador polaco Igor Witkowski, a partir de umas supostas transcrições secretas do interrogatório do oficial SS Jakob Sporenberg. Witkowski assegurava que em 1997, um contacto do serviço secreto polaco lhe permitiu aceder de forma limitada a documentos confidenciais relacionados com armas experimentais alemãs. Não pôde fazer cópias nem conservar os originais, só tomar apontamentos. Anos mais tarde, esta história alcançou maior difusão após ser retomada pelo jornalista britânico Nick Cook, quem a incluiu na sua obra sobre tecnologias avançadas do regime nazista. Cook descreveu um objeto metálico, de superfície brilhante, que girava sobre o seu próprio eixo e ao qual se lhe atribuíam efeitos extraordinários sobre tudo o que o rodeava. Alguns chegaram a vinculá-lo com fenômenos de antigravidade ou com uma fonte de energia ainda desconhecida. Outros o associavam a experimentos relacionados com práticas ocultistas e inclusive com possíveis viagens no tempo. A lenda ampliou-se ao conectar-se com Hans Kammler, um alto comando das SS, quem supostamente teria negociado entregar o dispositivo aos Estados Unidos em troca de imunidade quando a guerra já estava por terminar. Segundo os relatos, o aparelho ter-se-ia construído numa instalação ultra-secreta, conhecida como El Gigante, situada perto da fronteira com Checoslováquia. Disse que os testes tiveram lugar nos arredores da mina Wenceslaus, dentro de um complexo subterrâneo escondido entre as montanhas da Silésia. De acordo com as descrições recolhidas, Die Glocke media entre 3 e 5 metros de altura e tinha um diâmetro perto dos 3 metros. A sua estrutura recordava claramente uma grande campana, feita de um metal pesado e completamente recoberta com materiais isolantes. À medida que os relatórios se acumularam, surgiram detalhes sobre o suposto funcionamento do dispositivo. Continha no seu interior 2 cilindros giratórios que se enchiam com um líquido de cor violeta, similar ao mercúrio, ao qual se lhe deu o nome em chave Xerum 525. Este fluido armazenava-se em recipientes encapsulados em chumbo e altamente isolados. Durante os testes, também se utilizaram substâncias como peróxidos de tório e berílio, materiais que aumentavam a perigosidade do experimento. O efeito do artefacto sobre organismos vivos foi descrito como letal. Os tecidos cristalizavam-se, o sangue separava-se e as plantas decompunham-se até converterem-se numa substância viscosa. Durante os ensaios iniciais, implementaram-se novas restrições operativas no perímetro da área de testes. As ativações do dispositivo exigiam um rádio de isolamento superior aos 200 metros, devido aos efeitos físicos e químicos detectados em cada sequência experimental. O controlo sobre o acesso era tão rigoroso que inclusive muitos dentro das próprias unidades técnicas do regime desconheciam que o projeto estava em andamento. Um dos elementos que reforçou a lenda foi a presença de uma estrutura em ruínas conhecida como El Henge, localizada a escassa distância da mina. Trata-se de um anel de betão com colunas verticais, cuja função nunca foi esclarecida de todo. Alguns investigadores especulam que pode ser uma plataforma de testes para Die Glocke, enquanto que outros a interpretam como parte de uma torre de refrigeração industrial sem relação com tecnologias avançadas. À medida que mais autores investigavam, começaram a surgir novas teorias. Joseph P. Farrell propôs nos seus livros que Die Glocke era parte de um programa de investigação sobre propulsão exótica, energia livre e manipulação do espaço-tempo. Henry Stevens, por sua parte, identificou o fluido violeta como um composto de iodeto de mercúrio, ou inclusive mercúrio vermelho, pelas suas propriedades incomuns. Outros sugeriram que o artefacto funcionava como uma sorte de lente temporal, capaz de projetar imagens do passado através de um espelho côncavo instalado na sua parte superior. Este relato foi atribuído ao cientista Otto Cerne, quem teria partilhado essa informação na década de 1960. Com o colapso do Terceiro Reich, o destino final de Die Glocke se tornou um mistério. Witkowski insinuou que pôde ter sido trasladada para a América do Sul, para um dos enclaves pró-nazis que operaram na região durante o pós-guerra. Cook, em contrapartida, sustentou que foi entregue aos norte-americanos como parte dos acordos secretos promovidos por Kammler. Outra hipótese mais ousada sustenta que Die Glocke estaria relacionada com o incidente OVNI de Kecksburg em 1965.
no qual se teria recuperado um objeto metálico em forma de campana com inscrições desconhecidas. Esta teoria foi reproduzida posteriormente por programas de televisão centrados em conspirações e tecnologia oculta. Também existe a possibilidade de que o dispositivo nunca tenha saído do complexo subterrâneo de Der Riese, ficando oculto entre túneis colapsados ou sepultado sob escombros. Embora alguns testemunhos de soldados e técnicos das SS sugiram que certos elementos do projeto sobreviveram, não há provas físicas conclusivas que respaldem a sua existência. Tampouco se encontraram documentos oficiais verificáveis que confirmem a autenticidade das transcrições originais mencionadas por Witkowski. Apesar das dúvidas, Die Glocke segue a atrair o interesse de investigadores e entusiastas das teorias alternativas. Para alguns, representa um símbolo de até onde podia chegar a ambição tecnológica do regime nazi. Para outros, é apenas um mito nascido do caos e do secretismo que envolveu os últimos anos do conflito. Ao longo das décadas, a sua história foi adaptada, reinterpretada e misturada com elementos de ficção científica, o que complica ainda mais separar a especulação da realidade. As ruínas de Der Riese continuam de pé, visitadas por curiosos, historiadores e conspiranoicos. Ali, entre túneis escavados em rocha, estruturas de betão abandonadas e restos corroídos pelo tempo, alguns creem que jaz ainda oculto o segredo mais extraordinário da Alemanha nazi. Enquanto não se achar evidência tangível, Die Glocke seguirá flutuando entre mito e realidade, como uma advertência do que ocorre quando a ciência e o poder se cruzam sem limites. E 100, o tanque colossal que nunca entrou em combate. Para 1942, a Alemanha pôs em marcha uma iniciativa ambiciosa. A série de veículos E, concebida para substituir modelos anteriores como o Panzer III, o Panzer IV e os mais pesados Panther e Tiger. O objetivo era unificar componentes entre diferentes blindados para facilitar a produção e a manutenção em plena guerra de desgaste. Dentro desta família surgiu o mais colossal de todos, o E-100, um tanque experimental que chegou a alcançar as 140 toneladas. Embora tenha sido um projeto puramente técnico, o seu design integrava as lições de combate acumuladas pelas unidades na frente e procurava incorporar melhorias tecnológicas frente às limitações já observadas em outros modelos. O seu desenvolvimento foi encomendado à firma Adler, que propôs um design inicial com um peso estimado de 100 toneladas. Contudo, a incorporação de uma torre de 50 toneladas desenhada pela Krupp, a mesma prevista para o Maus, e o alongamento do chassis para albergar, elevaram o peso total do veículo até as 140 toneladas. Ao contrário do Maus, que tinha um design mais experimental, o I-100 mantinha uma configuração convencional com o motor instalado na parte traseira. A sua blindagem lateral, tal como as lagartas, podia desmontar-se para facilitar o seu transporte por trem, um detalhe essencial dada a sua envergadura. Os testes realizaram-se com o motor Maybach HL 230, o mesmo do Tiger II. Embora desenvolvesse 700 cavalos de força, este motor resultou insuficiente para mover semelhante estrutura com agilidade. Só se alcançaram velocidades de 20 km por hora em terreno plano. Como alternativa, Maybach trabalhava num novo modelo sobrealimentado, o HL232, que prometia 1.200 cavalos de força, com um consumo estimado de 10 litros por quilômetro e uma autonomia teórica de 120 quilômetros, graças ao seu depósito de 1.200 litros. Com essa configuração mais potente, esperava-se uma velocidade máxima de 40 km por hora em estrada. O armamento previsto incluía opções pesadas, um canhão de 150 ou inclusive 170 milímetros. Não obstante, a torre disponível resultou ser demasiado reduzida para acomodar o canhão maior. Em caso de ter optado por essa peça, o design teria tido que prescindir da torre e adaptar-se a uma estrutura fixa tipo casamata. Também se previa espaço para várias metralhadoras, ampliando assim a sua capacidade defensiva em combate próximo. O modelo só chegou a construir-se parcialmente, sem torre nem armamento montado. Em maio de 1945, enquanto o conflito chegava ao seu desenlace, o chassi foi enviado para o Reino Unido para ser examinado. Durante os testes, identificaram-se obstáculos técnicos derivados do seu tamanho desproporcionado.
O Tiger II já tinha evidenciado o limite aceitável para veículos deste tipo, e o E-100 superava amplamente essas cifras. A pressão que exercia sobre o terreno chegava a 1,43 kg por centímetro quadrado, o que o tornava pouco apto para zonas instáveis ou sem firmeza. A suspensão usada, do tipo Belleville Washer, tentava distribuir esse peso extremo. As suas dimensões eram excepcionais: 8,7 metros de comprimento, 4,48 de largura e 3,32 de altura. Em condições normais, teria requerido uma dotação de 6 pessoas. Hitler, quem inicialmente tinha impulsionado os tanques superpesados como símbolos de poder técnico e psicológico, terminou ordenando no trecho final do conflito o cancelamento de todos os projetos similares devido à escassez de recursos. Esta decisão paralisou por completo o avanço do E-100, que ficou em mãos de apenas 3 operários nos seus últimos dias de montagem. Com o colapso do Terceiro Reich, o modelo jamais entrou em produção nem foi empregado em combate. O seu final foi o de um experimento detido a meio caminho, incapaz de demonstrar-se para além do impacto visual, teria sido útil no campo de batalha. O Panzerkampfwagen E-100 não chegou a disparar um só projétil. Contudo, o seu design continua a ser analisado até hoje como o máximo intento do regime nazi por criar um tanque que superasse todos os limites conhecidos. Apesar da sua curta história, representa um exemplo de até onde chegou a indústria bélica alemã na sua obsessão por criar máquinas gigantescas, inclusive quando a sua utilidade prática já era duvidosa. Como outros projetos dessa mesma época, a sua existência terminou sendo mais simbólica do que operacional. P. Milhat, o blindado naval cancelado antes de rodar. Enquanto avançavam os estudos sobre blindados pesados, em junho de 1942, apresentou-se um projeto de maiores dimensões conhecido como Landkreuzer P. Milhat. A proposta, impulsionada pela empresa Krupp, contemplava um veículo blindado de características nunca antes exploradas no âmbito terrestre. Com um peso estimado de 1.000 toneladas, o design propunha uma plataforma artilhada com capacidade ofensiva massiva e tripulação comparável a uma dotação naval. Segundo os planos, o seu comprimento teria superado os 39 metros, com uma largura de quase 14 e uma altura que rondava os 11. O número mínimo de pessoas a bordo teria sido de 40. A blindagem prevista para este colosso variava entre os 150 e os 360 milímetros, com uma disposição que imitava a resistência estrutural de um navio de guerra. Quanto ao seu armamento principal, pensava-se instalar 2 canhões navais de grande calibre, os mesmos que se montavam em cruzeiros pesados. A isto somar-se-iam outras 2 torres similares às do tanque Maus, equipadas com canhões de 128 milímetros e peças coaxiais de 75. O conjunto completava-se com armamento secundário, canhões antiaéreos montados em grupos de 4 e armamento mais ligeiro para proteger os laterais. Para mover semelhante estrutura, avaliaram-se 2 possíveis sistemas de propulsão. Uma das opções era usar 2 motores desenhados originalmente para submarinos, com uma potência total que podia alcançar os 17.000 cavalos de força. A outra opção era ainda mais ambiciosa: combinar 8 motores provenientes de embarcações rápidas, o que geraria uma potência total de uns 16.000 cavalos. Com essa capacidade, estimava-se que o veículo poderia chegar a uma velocidade de 40 km por hora nas melhores condições. Contudo, tudo ficou em papel. Não se fizeram provas reais, nem se construiu nenhum sistema completo em funcionamento. A mobilidade dependia de 6 lagartas, 3 por cada lateral, com uma largura individual de 3,5 metros. Esta disposição procurava distribuir o peso para evitar afundamentos em superfícies moles. Não obstante, o peso total tornava inviável a sua passagem por caminhos padrão. A pressão sobre o solo superava amplamente a tolerância de qualquer via não reforçada. Além disso, a travessia de pontes convencionais ficava descartada e o seu transporte teria requerido infraestruturas específicas. A autonomia também era incerta, já que o consumo de combustível desta plataforma superava amplamente os parâmetros normais para veículos de combate. Contemplou-se uma altura livre ao solo de 2 metros com 10 centímetros, permitindo a travessia de corpos de água pouco profundos. Também se planificou a instalação de uma tomada de ar para manter o motor operacional em condições de vadiar parcial. Esta configuração reforçava a ideia de um veículo com capacidades estáticas prolongadas.
No seu interior, previa-se incluir motocicletas BMW R12 destinadas a tarefas de exploração, especialmente úteis uma vez que o veículo alcançasse a sua posição final em combate. O volume total tornava-o visível a partir de distâncias consideráveis, o que o expunha a ataques aéreos. Apesar de contar com armamento antiaéreo, o seu tamanho teria dificultado a defesa perante bombardeamentos de grande altitude. A relação entre o perfil e a sua velocidade potencial propunha dúvidas sobre a sua viabilidade como arma de manobra. A ideia de o empregar em zonas abertas exigia um sistema logístico complexo, além de rotas específicas e pessoal capacitado para tarefas de manutenção preventiva. O programa foi cancelado em 1943 por decisão do ministro Albert Speer. As dificuldades de produção, o gasto em materiais e a complexidade técnica tornaram inviável continuar com o desenvolvimento. As instalações existentes não podiam adaptar-se aos requisitos de montagem nem aos métodos de translado. Embora alguns elementos tenham sido contemplados em modelos teóricos, não se documentou a construção de protótipos físicos nem de secções funcionais. O projeto não avançou mais além dos planos e das simulações. O uso de motores marítimos num veículo destas características refletia uma tendência crescente na indústria armamentista do momento: trasladar soluções de outros domínios sem validação prática. Enquanto algumas nações procuravam otimizar a produção de veículos médios e versáteis, esta proposta apostava por uma escala sem antecedentes, com um enfoque centrado no emprego de poder a grande escala. As limitações operacionais, o consumo energético e os requisitos logísticos situavam-no fora das margens funcionais de um ambiente de guerra realista. A denominação RATE, que significa rata, contrastava com o seu tamanho real. Embora nunca se tenha concretizado como máquina funcional, a sua existência em documentos oficiais tornou-o um exemplo extremo dos estudos alemães da época. A sua menção persiste em análises técnicas, literatura militar e representações fictícias. Em termos de viabilidade tática, não se dispunha de ambientes onde pudesse desempenhar-se eficazmente sem ficar exposto. O tempo requerido para preparar o seu emprego e o esforço técnico envolvido converteram-no numa ideia tão desmesurada quanto impraticável. Os registros disponíveis indicam que o seu desenvolvimento coexistiu com outros projetos ambiciosos de blindagem. Contudo, a sua magnitude, consumo e exigências excediam as capacidades do sistema logístico alemão para o final da guerra. As prioridades terminaram centradas em modelos mais realistas dentro das limitações industriais. Assim, o Landkreuzer P-1000 RATE ficou como uma das propostas mais representativas do extremismo tecnológico no armamento terrestre do século XX. Projeto Urânio, a corrida nuclear perdida do Terceiro Reich. Em dezembro de 1938, dois químicos alemães descobriram que o urânio, ao ser bombardeado com neutrões, produzia bário. Essa reação foi entendida por Lise Meitner e o seu sobrinho Otto Frisch, que reconheceram o processo como fissão nuclear. Frisch comprovou-o por sua conta semanas depois. Na Alemanha, a notícia circulou rapidamente entre acadêmicos e militares, que começaram a vislumbrar o seu possível uso como fonte de energia e ferramenta bélica. Foi então quando se formou um grupo de cientistas à volta da ideia, mais tarde chamado o Uranverein, ou Clube do Urânio. Apenas uns meses mais tarde, em abril de 1939, o físico Paul Hartek e o seu assistente Wilhelm Groth advertiram o Ministério de Guerra sobre o enorme potencial militar que essas reações nucleares podiam ter. Ao mesmo tempo, outros acadêmicos como Georg Joos e Wilhelm Hanle enviavam relatórios similares ao Ministério de Educação do Reich. Pouco depois, uma pequena equipa informal formada por Joos, Hanle, Mann Pfopf e alguns mais começou a trabalhar na cidade de Gotinga. Embora todos estivessem muito entusiasmados, as suas investigações foram interrompidas quando foram mobilizados com o início da guerra na Europa. Esse foi o primeiro intento, embora ainda limitado, de explorar o uso da energia nuclear dentro do Terceiro Reich. Oficialmente, esse grupo era conhecido com um nome técnico longo e complexo em alemão, mas acabou sendo eclipsado pela versão mais estruturada que viria depois. A esse novo esforço chamou-se simplesmente o Projeto Urânio.
Sob controle direto do exército alemão, esta iniciativa estendeu-se durante 6 anos com o objetivo de aplicar esses conhecimentos para construir uma arma atômica. Embora, em essência, partilhasse a mesma motivação que o projeto Manhattan que desenvolviam os Estados Unidos, a sua evolução foi muito distinta. Ao contrário do enfoque centralizado dos aliados, o esforço alemão ficou repartido entre distintas equipas, alguns com fins estritamente militares e outros orientados para usos energéticos. Estas ramificações funcionavam sob a supervisão da Reichspost, o sistema postal que no regime nazi tinha também atribuições tecnológicas e científicas. O projeto, apesar de estar financiado pelo Estado, nunca foi tratado como prioridade absoluta. Um dos principais obstáculos técnicos foi a dificuldade para obter materiais críticos, como a água pesada, essencial para os reatores. Esta substância produzia-se principalmente na Noruega, numa central que foi objetivo constante de operações aliadas. As instalações foram sabotadas várias vezes, e num dos episódios mais conhecidos, comandos aliados interceptaram o último carregamento disponível, impedindo o seu uso por parte dos alemães. Enquanto isso, a equipa liderada por Werner Heisenberg e outros tentava designar um reator funcional em distintos pontos do país. Um dos mais conhecidos foi o de Haigerloch, uma estrutura subterrânea onde se montou uma pilha nuclear experimental feita com urânio em forma de cubos metálicos. Apesar do esforço investido, essa estrutura nunca conseguiu produzir uma reação em cadeia autossustentada. Em paralelo, outros físicos como Kurt Dibner e Walter Gerlach trabalhavam separadamente em linhas similares. A falta de coordenação, rivalidades pessoais e diferenças metodológicas debilitaram os avanços. À medida que a guerra avançava e os recursos escasseavam, o desenvolvimento do Uran Project foi perdendo força. As prioridades do alto comando nazi centravam-se noutras armas que ofereciam resultados mais imediatos, como os mísseis Quinto e II ou os tanques pesados. Embora Albert Speer e Hermann Göring tenham sido impulsionadores do projeto em certos momentos, a falta de resultados tangíveis fez com que o seu apoio se tornasse intermitente. A fissão nuclear era complexa, cara e tardia para um regime que começava a perder o controle do conflito. Quando Berlim caiu, em maio de 1945, os aliados já conheciam a existência do chamado Projeto Urânio. Por essa altura, já tinham posto em marcha a Operação Alsos, uma missão criada para recolher informação e materiais vinculados ao programa nuclear alemão. Nessa etapa final, vários cientistas de renome como Otto Hahn, Werner Heisenberg, Walter Gerlach e outros foram capturados e trasladados para a Inglaterra. Ali ficaram alojados numa residência conhecida como Farm Hall, onde as suas conversações eram gravadas em segredo com o fim de descobrir quanto sabiam realmente sobre o fabrico de armas nucleares. Os norte-americanos, por sua parte, confiscaram grandes quantidades de urânio enriquecido e outros materiais essenciais. Enquanto isso, os soviéticos também atuavam. O serviço secreto de Stalin organizou comandos especiais com ordens diretas de Lavrenti Beria, com o objetivo de assegurar qualquer resto útil do projeto e captar os especialistas alemães. O general Andrei Jruliov foi quem supervisionou essa operação, que lhes permitiu obter várias centenas de quilos de urânio metálico, toneladas de óxidos e vários litros de água pesada. Além disso, conseguiram levar técnicos muito valiosos como Manfred von Ardenne, Peter Thyssen e Ludwig Bevilacqua, que foram trasladados para a União Soviética com todos os seus conhecimentos científicos. Apesar destes esforços tardios, o balanço foi claro. O Terceiro Reich não conseguiu desenvolver nenhuma só bomba nuclear funcional. A soma de improvisação, escassez, sabotagens aliadas e decisões erráticas converteu o projeto Urânio numa promessa que jamais se cumpriu. Enquanto isso, os Estados Unidos avançaram em paralelo com uma direção clara e recursos ilimitados, culminando na criação de 2 bombas reais que marcaram o final do conflito. O Uran-Verein ficou como um episódio inconcluso do que pôde ser, mas não foi. Torpedo T-5, o projétil guiado por som. À medida que a guerra no Atlântico se tornava mais intensa, ambos os lados procuravam a forma de ganhar vantagem no combate submarino, que se desenvolvia quase na escuridão total. Em 1943, a Alemanha surpreendeu ao empregar o seu primeiro torpedo capaz de se guiar por som.
O primeiro modelo experimental foi testado em vários submarinos, embora a sua fase de teste tenha sido breve e não tenha passado à produção massiva. Contudo, abriu a porta para o desenvolvimento de uma versão melhorada, conhecida pelos tripulantes como o Zaunkönig. Este novo torpedo tinha uma capacidade revolucionária. Detetava o ruído dos motores e as hélices dos navios inimigos e dirigia-se automaticamente para a fonte do som até impactar. Pela primeira vez, o projétil não precisava de ser guiado manualmente. Era capaz de identificar o seu objetivo e persegui-lo por si mesmo, mudando por completo a lógica do combate sob o mar. A primeira grande ofensiva com este novo torpedo alemão ocorreu em setembro de 1943, contra comboios aliados no Atlântico Norte. O seu alcance rondava os 300 metros, mais do que suficiente para atingir navios de escolta ou mercantes antes que pudessem reagir. O efeito foi imediato. Os submarinos do Terceiro Reich já não disparavam às cegas, mas sim lançavam um projétil capaz de perseguir o objetivo e ajustar a sua trajetória segundo o som que captava debaixo de água. Para esse momento, a campanha submarina alemã vinha sofrendo perdas cada vez mais graves, em parte pelos avanços em radar, o uso de porta-aviões de escolta, armas antissubmarinas como os morteiros Hedgehog e uma crescente coordenação aérea a partir do Golfo da Biscaia. Contudo, este novo tipo de torpedo devolveu-lhes por um breve tempo a vantagem, obrigando os aliados a replanejar as suas táticas de proteção naval. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos também avançavam com a sua própria tecnologia de guiamento. A inícios desse mesmo ano, introduziram um torpedo desenhado para ser lançado a partir de aviões, apelidado popularmente como a mina aérea, embora na realidade fosse muito mais sofisticado. A sua missão era caçar submarinos inimigos detetados por sensores acústicos lançados ao mar. Em maio, um hidroavião tipo Catalina conseguiu afundar um dos submarinos alemães usando este sistema, embora os relatórios diverjam sobre qual foi exatamente. Mais tarde, em junho de 1944, um porta-aviões de escolta norte-americano localizou um submarino japonês que transportava materiais estratégicos para a Europa. O navio foi rastreado por 2 aviões torpedeiros e atingido por 2 destas minas acústicas, o que provocou o seu afundamento. O impacto foi tão preciso que o som ficou gravado e hoje faz parte dos arquivos históricos dos Estados Unidos. O funcionamento interno destes torpedos combinava precisão mecânica com interpretação acústica. Incorporavam uma matriz de sensores que avaliava o ambiente segundo diferenças de fase, gerando feixes direcionais sensíveis ao ruído. Em modelos mais modernos, os padrões podiam ajustar-se digitalmente, mas os iniciais já bastavam para detetar motores, cavitação ou reflexos acústicos do alvo. No seu modo passivo, o torpedo captava o ambiente sem emitir sinal. Uma vez detetado um alvo potencial, mudava para sonar ativo e começava a perseguição. Se o objetivo usava contramedidas, o sistema devia decidir entre sinais falsos e o real, guiando-se pela consistência e força do som. Antes de lançar a arma, a plataforma de disparo definia parâmetros de busca. Estes incluíam a profundidade estimada do alvo e a área onde poderia detetar-se. Assim, o torpedo já partia com uma orientação inicial antes de ativar a sua detecção independente. Esta coordenação entre sistema de lançamento e guiamento autônomo fez com que estes dispositivos se comparassem com os mísseis modernos do tipo dispara e segue. O aparecimento desta ameaça obrigou os aliados a desenvolver soluções urgentes. Uma das mais utilizadas foi o gerador de ruído Foxer, um engodo rebocado que emitia sons mais fortes do que as próprias hélices. Ao seguir este ruído, o torpedo girava em círculos até esgotar o seu combustível. Esta estratégia teve tanto sucesso que dos mais de 700 torpedos alemães lançados, só 77 conseguiram impactar. Contudo, usar Foxer tinha um custo. Bloqueava os próprios sensores antissubmarinos do navio, o que deixava outros submarinos sem detetar. Outra tática aliada foi a manobra conhecida como Step Aside. Ao identificar um ataque iminente, o navio realizava um giro brusco fora do rango acústico do torpedo, conseguindo evadi-lo e, em muitos casos, contra-atacar o submarino responsável. Estas soluções combinadas reverteram de novo a vantagem tecnológica, e os submarinos alemães voltaram a estar em desvantagem operacional para finais de 1944.
Na frente soviética, os restos do U-250, afundado em águas pouco profundas, permitiram recuperar torpedos alemães intactos. Este achado, juntamente com a captura do U-505 por parte dos Estados Unidos, ofereceu às potências aliadas a possibilidade de examinar a fundo a tecnologia inimiga. Embora a União Soviética tenha prometido partilhar detalhes técnicos com a Marinha Britânica, a colaboração foi cancelada ao chegarem os oficiais a Kronstadt. Não lhes foi permitido ver o armamento e regressaram sem dados úteis. Depois da guerra, muitas marinhas no mundo começaram a incorporar sistemas similares. Já na década de 1960, a Marinha dos Estados Unidos desenvolveu um engodo conhecido como Nixie. Tratava-se de um dispositivo rebocado pelos navios, que emitia sinais acústicos desenhados para confundir os torpedos guiados por som. Em vez de se dirigir ao navio real, o projétil terminava seguindo este ruído artificial. Com o passar do tempo, o sistema foi melhorando e surgiram versões mais avançadas, como uma que ainda se utiliza na atualidade. Contudo, a lógica segue sendo a mesma: conseguir que o torpedo se desvie perseguindo algo que soa mais forte do que o objetivo real. O conceito acústico mantém-se vigente em torpedos modernos, embora com melhorias substanciais. A capacidade de distinguir entre distintos tipos de sinal, inclusive em ambientes ruidosos, permite que os novos dispositivos funcionem com maior precisão. Ainda assim, a base segue sendo a mesma que introduziu o T-5. Um projétil submarino que escuta, decide e ataca sem requerer mais guia. Este tipo de arma representou um antes e um depois na história do combate naval. Embora as primeiras versões não tenham sido de todo efetivas devido às contramedidas inimigas, obrigaram os aliados a mudar as suas táticas em pleno conflito. Só com o existir, já alteraram por completo a relação entre caçador e presa sob o mar, e deixaram uma lição muito clara. Na guerra submarina, o som podia chegar a ser tão mortal como qualquer explosivo. M-262, o caça à reação que chegou tarde à guerra. Durante os últimos anos do conflito, a Alemanha procurou desesperadamente desenvolver um avião que pudesse travar o domínio aéreo dos aliados. O resultado foi um aparelho completamente distinto de tudo o que se tinha visto até então. Em 1944, o Me-262 apareceu como o primeiro caça-à-reação do mundo a entrar em combate, e fê-lo sob o nome-chave de Schwalbe, ou Andorinha. Este avião não era só uma melhoria tecnológica. A sua velocidade superava amplamente a de qualquer aeronave aliada. Enquanto os caças britânicos e norte-americanos mal roçavam os 700 km por hora, o Me-262 cruzava o céu a 900, o que o convertia em praticamente inalcançável durante os enfrentamentos diretos. Não precisava de escapar, porque nenhum oponente podia segui-lo. Impulsionado por dois motores a reação Jumo 004B, podia descolar e alcançar a sua velocidade de cruzeiro em menos tempo do que demoravam os bombardeiros inimigos a organizar a sua formação. Tinha um design aerodinâmico muito avançado, com asas em flecha, trem de aterragem retrátil e uma cabine especialmente desenhada para aumentar a visibilidade. A sua fuselagem delgada e alongada não só o fazia elegante, mas também extremamente funcional. Em termos de armamento, tampouco passava despercebido. Estava equipado com 4 canhões automáticos Mk-108 de 30 mm, colocados na parte dianteira. Essa potência de fogo era suficiente para abater um bombardeiro pesado com apenas algumas rajadas. Alguns modelos chegaram a incorporar inclusive foguetes Arar R-4M, capazes de atingir formações completas de aviões a partir de uma distância segura. Pela primeira vez, a Alemanha tinha nas suas mãos uma arma aérea que não só era revolucionária em teoria, mas também mortal na prática. Os relatórios de combate confirmaram a sua superioridade. As unidades que conseguiam descolar e entrar em ação registravam um número alto de abates sem mal sofrerem perdas. Em enfrentamentos diretos, os pilotos aliados reconheciam que não podiam igualar a sua velocidade, manobrabilidade nem capacidade ofensiva. Durante o seu breve tempo operacional, o Me-262 conseguiu abater mais de 500 aviões inimigos. Nenhum outro modelo alemão desse período conseguiu tal rendimento com tão poucas unidades empregadas. Apesar disto, o novo avião não chegaria a mudar o curso do conflito.
O seu desenvolvimento tinha começado anos antes, mas não foi senão em 1944 quando se autorizou o seu uso em combate. Por essa altura, as condições eram muito distintas. A Luftwaffe encontrava-se em retirada, escassa de pilotos treinados e com bases aéreas em constante ameaça de bombardeamento. O combustível era limitado e as oficinas não podiam manter uma produção constante devido aos ataques aliados. A própria decisão de Hitler afetou negativamente o emprego do avião. Durante um tempo, insistiu que se adaptasse como avião de ataque à terra em vez de se usar só como caça, o que atrasou ainda mais a sua entrada em serviço. Para quando se autorizou o seu uso como interceptor puro, já era tarde. As fábricas estavam a ser atacadas, os recursos eram escassos e os pilotos com experiência escasseavam. Muitos dos que pilotaram o Mi-262 faziam-no sem terem recebido treino suficiente para manusear um avião dessas características. No total, construíram-se à volta de 1.400 unidades, mas só uma fração chegou realmente a operar em combate. Os constantes ataques aos aeródromos, a falta de peças de reposição e o estado crítico da indústria alemã fizeram com que muitos jets não pudessem descolar nunca. Os que o faziam, muitas vezes não encontravam condições adequadas para aterrar e terminavam danificados ou destruídos em manobras forçadas. O Mi-262 foi sem dúvida uma maravilha técnica avançada para a sua época. Representava o futuro da aviação de combate e demonstrou em poucos meses o que teria sido possível se tivesse sido desenvolvido anos antes. A sua capacidade para superar qualquer caça aliado, o seu armamento devastador e o seu design revolucionário converteram-no numa ameaça real no papel e no ar. Mas a guerra não se ganha com protótipos, e para 1945 já era evidente que a vantagem aliada em número, logística e controlo do céu não se podia reverter com uma só inovação. Embora o Schwalbe II tenha sido uma prova viva da engenhosidade tecnológica alemã, também simbolizou o colapso de uma maquinaria bélica que já não podia sustentar os seus próprios avanços. O jet invulnerável aos caças inimigos tinha chegado, mas fê-lo demasiado tarde para mudar a história. O submarino anfíbio Settelfeld, o elefante que nunca zarparia. Em meados de 1944, quando a guerra se inclinava definitivamente contra o Terceiro Reich, a Kriegsmarine decidiu apostar em soluções técnicas inusuais. Uma dessas apostas foi o desenvolvimento do Settelfeld, um submarino anão concebido para operar com capacidades anfíbias, capaz de se deslocar por terra e submergir sem assistência externa. O conceito surgiu no Centro de Testes de Torpedos de Eckernförde, onde uma equipa dirigida por Alois Lödger demorou apenas 4 meses para converter um plano num protótipo operacional. A particularidade mais notável do Settelfeld era a sua dupla natureza. Não só devia navegar debaixo da água como qualquer submersível, mas também mover-se em terra graças às suas lagartas instaladas em ambos os lados do casco. Esta característica permitia-lhe ser empregado a partir de um reboque blindado padrão de 35 toneladas, sem depender de guindastes, navios de carga ou infraestruturas portuárias. Tal mobilidade oferecia às unidades de combate uma grande flexibilidade para selecionar pontos de lançamento em zonas remotas ou de difícil acesso. Também se considerava útil para missões onde a discrição operacional era chave, já que o veículo podia deslocar-se por terra até uma costa isolada, entrar na água e continuar sob o mar sem intervenção visível. Com um comprimento de 13,5 metros e apenas 2 metros de largura, o Settelfeld deslocava 20 toneladas em condições operacionais. A sua construção foi otimizada para conseguir manobrabilidade e estabilidade em imersão. Os testes, levados a cabo pelo Comando de Testes 456 de Unidades de Combate Ligeiras, revelaram que o submersível alcançava uma profundidade operacional de 21 metros, ficando ligeiramente abaixo do limite de 25 metros previsto no seu design. Apesar disso, as manobras de descida e ascensão realizavam-se com notável suavidade, assistidas por um leme de profundidade de resposta rápida e um sistema de controlo tipo alavanca, similar ao de um avião. Entre os seus avanços técnicos, destacava um quebra-ondas de plexiglas que melhorava a visibilidade do piloto durante o deslocamento na superfície. Também incluía uma bússola magnética montada sobre o mastro do snorkel, que podia ser lida indiretamente através de espelhos dispostos no centro de comando.
Esta disposição evitava que o operador tivesse que expor a sua posição ou abandonar o controlo para verificar a navegação. Quanto ao armamento, o Seeteufel foi pensado para empregar 2 torpedos G-7 de calibre 53 centímetros. Ao contrário de outros submarinos anões, este design podia lançar os torpedos a plena distância, graças a um sistema de células de subpropulsão que compensava o seu impulso inicial, permitindo alcançar alcances de entre 1 e 12 quilômetros, dependendo do tipo de torpedo utilizado. Alternativamente, o submarino podia portar 4 minas marinhas distribuídas ao longo da sua fuselagem. Como meio de defesa de curto alcance, estava equipado com uma metralhadora ou um lança-chamas, pensados para situações de combate na superfície ou durante o deslocamento terrestre. Contudo, o projeto enfrentou limitações críticas desde as suas etapas iniciais. O motor previsto, um diesel de 200 cavalos de força combinado com um propulsor elétrico de 100, jamais se materializou. Em seu lugar, o protótipo foi equipado com um motor diesel de apenas 80 cavalos e um elétrico de 24, uma combinação claramente insuficiente para as exigências do design. Este déficit de potência comprometia tanto a velocidade em imersão como a eficácia em deslocamentos terrestres. Em provas reais, o Seeteufel alcançou um máximo de 8 nós debaixo da água e 10 na superfície. Outro ponto fraco eram as suas lagartas. Ao serem demasiado estreitas, aumentavam a pressão sobre o terreno e provocavam que o submarino se afundasse facilmente em zonas arenosas ou lamacentas à beira do mar. Esta situação podia abrandar severamente o avanço ou inclusive gerar risco de encalhe. Chegou-se a propor a redesenhar o sistema de tração com lagartas mais largas, mas os testes não chegaram a implementá-las antes do final do conflito. Além disso, o peso do veículo, que lhe valeu o apelido de elefante entre os seus operadores, dificultava qualquer tentativa de o aligeirar sem comprometer a sua estrutura. A fabricação em série devia levar-se a cabo na planta Borgward, localizada em Bremen, onde se iniciaram 3 unidades e se projetavam pelo menos 20 mais com sistemas de propulsão melhorados. Nenhum desses exemplares foi finalizado. Para os últimos dias do conflito, o único modelo operacional foi transportado para Schlüttup, nos arredores de Lübeck, e eliminado por ordem direta do Comando Naval. A zona destinada ao seu resguardo e testes recebeu o nome-chave Blaukoppel. Apesar dos seus defeitos, o Seeteufel despertou interesse pelas suas capacidades potenciais. Estavam em desenvolvimento futuras variantes equipadas com torpedos guiados por cabo, como o tipo Grille, bem como adaptações específicas para ataques em mergulho contra objetivos costeiros. Nenhuma destas propostas foi além do papel. O fracasso do Seeteufel não se deveu à falta de inovação, mas sim a uma combinação de problemas técnicos, materiais insuficientes e a urgência do contexto bélico. Ainda assim, deixou registro de um intento sério, por parte da engenharia militar alemã, de combinar mobilidade terrestre com ataque submarino. Nos arquivos técnicos posteriores à guerra, o projeto foi revisto por diversas potências como exemplo de design híbrido, embora nunca se tenha retomado em forma operacional. Assim, o Seeteufel terminou como uma anomalia tecnológica da Segunda Guerra Mundial. Nascido demasiado tarde e com demasiadas carências para influir no desenvolvimento do conflito, foi mais um dos experimentos desesperados do Terceiro Reich para ganhar tempo frente ao colapso iminente. Embora nunca tenha entrado em combate nem superado a fase protótipo, o seu design anfíbio, o seu sistema de armamento completo e a sua autonomia operacional colocam-no entre os projetos mais estranhos e ambiciosos do arsenal nazi, esquecido entre o caos dos últimos meses do conflito. Arado I-555, a asa voadora que apontava a Nova York. Para finais de 1943, os engenheiros de Arado começaram a esboçar um avião capaz de cruzar o Atlântico e alcançar território norte-americano. A proposta, concebida nas instalações de Landeshut, na Silésia, partia de uma premissa simples: desenvolver uma máquina suficientemente rápida, leve e potente, como para iludir a defesa aérea aliada. Sob a direção técnica do Dr. Laute, a equipa alemã começou a explorar variantes de asa voadora, com um design que eliminasse superfícies desnecessárias para reduzir a resistência ao ar. Em abril de 1944, concretizaram-se os requisitos mínimos: grande velocidade, autonomia superior a 5.000 km e capacidade para carregar pelo menos 4 toneladas de bombas.
As discussões centravam-se em encontrar a forma mais viável de alcançar essa combinação. Em poucos meses, puseram-se sobre a mesa mais de uma dúzia de propostas. Todas seguiam o mesmo princípio básico: um bombardeiro biplace de longo alcance e alta velocidade, alimentado por reatores. Algumas ideias, inclusive, consideravam incluir até 8 motores. Apesar do entusiasmo dos engenheiros, nenhum desses designs superou a etapa conceptual. O modelo principal, designado como I-555-1, foi o mais desenvolvido do conjunto. Tratava-se de uma estrutura completamente metálica, fabricada com uma combinação de aço e duralumínio. A fuselagem era reduzida, já que o avião seguia a lógica de uma asa voadora pura. A cabine pressurizada ocupava a parte frontal, com uma secção circular que se integrava suavemente ao perfil aerodinâmico. Aos costados, 2 estabilizadores verticais proporcionavam estabilidade direcional. Localizavam-se a mais de 6 metros do centro de gravidade para garantir um controle eficaz. O trem de aterragem consistia em 2 sistemas tandem com rodas duplas que se retraíam para o interior das asas. Na parte dianteira, uma roda dupla situada sob a cabine se recolhia em sentido inverso. Como alternativa para condições de excesso de peso, previa-se o uso de um sistema auxiliar de aterragem descartável. Na parte superior da asa, instalar-se-iam 6 reatores BMW 003A, alinhados em paralelo. Posteriormente, propôs-se a possibilidade de os substituir por 6 motores Heinkel RS 011, que ofereciam maior impulso. Esta reconfiguração permitiria alcançar velocidades superiores sem comprometer a integridade estrutural do avião. Cada decisão técnica apontava a um só objetivo: criar um bombardeiro que pudesse alcançar cidades como Nova York ou Chicago sem reabastecer. A defesa do aparelho também foi cuidadosamente planificada. 2 canhões Mk-103 de 30 mm se localizariam justo atrás da cabine, montados sobre o dorso da fuselagem. Uma torre operada à distância, com 2 canhões MG-151/20, instalar-se-ia atrás da secção pressurizada de comando. Outro par de canhões do mesmo tipo seria colocado na parte posterior, controlado através de um periscópio a partir de uma estação blindada de armas. À medida que se acumulavam os planos e cálculos, as prioridades da Luftwaffe começavam a mudar. Em dezembro de 1944, o Ministério do Ar do Reich ordenou cancelar o programa. A guerra encontrava-se numa fase crítica, com escassez de recursos, perda de territórios e uma ofensiva aérea aliada que castigava as fábricas alemãs diariamente. A produção devia centrar-se em caças defensivos e modelos provados. O arado I-555 passou assim para o arquivo de projetos inconclusos. De todos os designs propostos, um destacava por cima do resto. O modelo E-555-6, com uma envergadura de mais de 28 metros, estava pensado para incorporar 3 motores BMW 018, que ainda não estavam plenamente desenvolvidos. Com tanques auxiliares, calculava-se que poderia cobrir até 7.500 quilômetros. O seu perfil respondia diretamente às exigências iniciais do projeto: cruzar oceanos, atacar objetivos estratégicos e regressar sem parar. Hoje em dia, este bombardeiro projetado conserva certo atrativo entre os entusiastas do modelismo técnico. A firma Revell produz uma réplica à escala 1/72 baseada nos seus planos originais, que alguns aficionados reconstroem usando padrões de camuflagem especulativos. Nesse âmbito, o E-555 deixou de ser uma ameaça sobre o Atlântico para converter-se em peça de exibição. Os seus designs fazem parte dos catálogos históricos da aviação avançada do Terceiro Reich, como um dos poucos integrantes do programa America Bomber, com documentação técnica detalhada. As ideias que rodearam o E-555, juntamente com outros designs como o Ortenho 229 ou o Junkers-Ju 287, mostram uma tendência clara nos últimos anos do conflito: substituir o combate convencional por tecnologia experimental. A Alemanha já não tentava ganhar a guerra nas frentes, mas sim imaginar um golpe que mudasse as regras. O E-555 foi um desses golpes imaginados. Reichenberg, a bomba tripulada do Esquadrão Leônidas. Após anos de guerra e com a frente a desmoronar-se, a Alemanha nazi tentou converter os seus últimos recursos em armas desesperadas.
Um desses intentos foi o Fieseler Fi-103 Reichenberg, uma versão adaptada da bomba voadora 21, equipada com cabine para um piloto. Este aparelho foi desenhado como um projétil tripulado dentro do programa do Esquadrão Especial Leônidas, sob o comando do Kampfgeschwader 200, uma unidade de operações encobertas da Luftwaffe. A ideia partia de uma necessidade concreta: golpear com precisão posições aliadas, especialmente navios, usando uma máquina básica mais letal. Desde o início, avaliaram-se duas plataformas viáveis: o caça Mi-328, que apresentava graves falhas técnicas, e uma versão modificada da V-1, finalmente escolhida pela sua simplicidade estrutural. Este projeto foi impulsionado por Otto Skorzeny, quem contou com a colaboração da aviadora de testes Hannah Height. Ela tinha promovido desde 1943 o uso de aeronaves unipessoais para missões suicidas, uma ideia que ganhou forma ao ser retomada pelo alto comando. O programa recebeu o nome de Reichenberg, tirado de uma localidade nos Sudetos onde se formulou a proposta original. Os aspirantes a manusear estes dispositivos aceitavam as condições de uma missão sem retorno garantido, sabendo que a operação implicava risco extremo desde o início. O processo de treino desenvolveu-se sob protocolos estritos e sem acesso a meios suficientes. Em meados de 1944, o Instituto Alemão de Investigações para Voo Sem Motor, situado em Ainring, assumiu a construção dos protótipos. Em paralelo, habilitou-se uma linha de montagem em Dannenberg, onde se transformavam as bombas V-1 em versões com cabine. As principais modificações consistiam na incorporação de um assento ejetável, comandos de controlo e uma visão frontal adequada para o piloto. A cabine, situada na parte dianteira da fuselagem, era metálica e fechada, com instrumentação básica. O propulsor seguia sendo um pulsorreator Argus A014 montado sobre a fuselagem. As asas, retas e sem capacidade de dobramento, mantinham o design da V1 original. O trem de aterragem estava conformado por patins fixos em vez de rodas. A descolagem realizava-se com a ajuda de um bombardeiro Heinkel He-111, que transportava o Reichenberg acoplado sob a asa direita. Uma vez libertado, o piloto tinha controle total do aparelho até ao impacto. Em outubro de 1944, estabeleceram-se oficialmente 4 versões distintas do aparelho. A primeira era um planador sem motor, pensado para que os pilotos em formação se familiarizassem com os controlos. A segunda contava com uma cabine dupla e usava-se no treino avançado. A terceira replicava por completo a forma e os comandos do modelo definitivo, embora ainda não tivesse propulsão ativa. E, finalmente, a quarta versão já incorporava o motor funcional e estava destinada diretamente a missões reais contra objetivos inimigos. Embora a operação do Reichenberg implicasse altíssimo risco, os engenheiros asseguravam que existia a possibilidade de escape. O assento ejetável, juntamente com a cabine blindada, oferecia uma última opção de sobrevivência antes do impacto. Contudo, na prática, os tempos de decisão eram tão breves que poucos confiavam na efetividade do sistema. Os voos de prova foram supervisionados por Hannah Height, quem também voou em alguns dos modelos. Durante um destes testes, o aparelho tornou-se instável, obrigando a uma evacuação de emergência. Embora a piloto tenha sobrevivido, o episódio mostrou as limitações do design e provocou debates internos sobre a viabilidade tática do sistema. O programa contava com uma dúzia de pilotos em formação e vários protótipos operacionais. Contudo, a situação militar da Alemanha deteriorava-se com rapidez. As prioridades de produção centraram-se em modelos defensivos como o Messerschmitt Me-262, e o Reichenberg foi relegado. Em novembro de 1944, o programa foi suspenso por ordem direta de Hitler, quem considerou que o impacto moral das missões suicidas poderia ser contraproducente para a opinião pública. Apesar de ter sido concebido para o combate, nenhum Reichenberg foi empregado em missões reais. O projeto ficou como um dos muitos intentos desesperados da Alemanha nazi para reverter a sua derrota mediante soluções extremas. Ao finalizar a guerra, os protótipos foram apreendidos por forças aliadas. Alguns exemplares chegaram a museus ou foram objeto de análise pelas suas características singulares. Do ponto de vista técnico, o Fi-103 Reichenberg representou uma adaptação rudimentar da tecnologia existente.
Carecia de inovação real, mas o seu desenvolvimento refletiu o desespero do alto comando por encontrar formas rápidas e econômicas de atacar o inimigo. O uso de voluntários dispostos a pilotar projéteis explosivos marcou um limite ético dentro do conflito. Embora se tenha evitado a sua aplicação, o conceito foi estudado por outros países após a guerra. Canhão sônico nazi, o protótipo acústico que danificava com vibrações. Muito antes de a guerra começar, já se sabia que existiam vibrações extremas que o ouvido podia ou não captar. Algumas demasiado agudas, outras tão graves que só se sentiam. Na Alemanha, vários cientistas decidiram provar como essas ondas afetavam pessoas reais. Utilizaram prisioneiros para experimentar com sons muito baixos e muito altos. Descobriram que os mais graves desorientavam por completo. Causavam dor no estômago, enjoos, vômitos, diarreia e falta de ar. Também alteravam a mente. Surgiam medos intensos, sem explicação. Alguns tentavam fazer mal a si próprios ou perdiam a razão. Parecia que tinham encontrado uma arma ideal. Mas levar o experimento a espaços abertos foi um fracasso. Não havia forma de que essas ondas viajassem só para o inimigo. O mesmo pessoal que operava a máquina também sofria os efeitos. Além disso, o aparelho era enorme e mal funcionava a curta distância. Os comandos concluíram que era melhor continuar com as metralhadoras de sempre. Perante o fracasso com as ondas graves, os investigadores alemães mudaram de enfoque. Começaram a procurar outras formas de usar o som como ferramenta de ataque. Um deles foi Richard Walauschek, do Instituto de Acústica no Tirol. Ele dirigiu a criação de um aparelho que pudesse provocar desmaios ou inclusive matar com só emitir um ruído forte. O artefacto esteve pronto em 1944. No centro de um grande refletor circular de mais de 3 metros de largura, colocaram um tubo com um sistema de ignição, ao qual se injetava metano e oxigênio. Ao acender essa mistura uma e outra vez, geravam-se explosões controladas que produziam um zumbido contínuo com a frequência procurada. A menos de 60 metros, o impacto era tal que muitos caíam inconscientes em segundos ou perdiam a vida. Mas o tempo estava a acabar. Em janeiro de 1945, as autoridades suspenderam os fundos. Disseram que, dada a situação da frente, o uso de ondas sonoras não tinha sentido prático. Quando as tropas norte-americanas capturaram o lugar, encontraram o aparelho. Um boletim secreto de maio de 1946 o descrevia. A menos de 60 metros, a força do som basta para matar. Contudo, também afirmaram que, pelo seu escasso alcance, a arma não servia em combate real. Aquele protótipo sônico foi só um de muitos. Ao final, o Terceiro Reich deixou atrás de si um cemitério de ideias inconclusas, planos esquecidos e armas que jamais chegaram a mudar o curso da guerra. A maioria não saiu do papel. Outras falharam por falta de tempo, tecnologia ou lógica tática. O que ficou foram peças oxidadas, rumores desconexos e documentos marcados como auto secreto. Hoje, esses restos só servem para recordar até onde pode chegar uma ideologia quando tenta converter a ciência em destruição massiva. Eram máquinas pensadas para aterrorizar, mas o medo não foi suficiente para ganhar a guerra.